Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas magníficas. Bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo e significado da Palavra de Deus. Eu vou aqui agora apresentar a nova série de mensagens bíblicas que vai transformar a sua vida. Motivos para vivermos com otimismo invencível. Faz sentido para mim e para você. Eu fico imaginando, Deus vai ativar em você um otimismo invencível. A sua felicidade e vida abundante você só recebe das mãos de Deus. Seja bem-vindo e bem-vinda a uma jornada de infinitas possibilidades. E eu quero passar algumas dicas para que você possa aproveitar completamente essa mensagem, absorvendo o máximo de informações para aplicar em sua vida. Você pode ter certeza que sua vida será transformada. Te digo ainda mais. O seu primeiro passo aqui e agora é entregar sua vida ao Filho de Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias. Ele é a única esperança e somente Ele, Filho de Deus, pode lhe dar um otimismo invencível. Você já parou para pensar nesse sentido? Vamos agora descobrir verdades magníficas no livro de Romanos, no capítulo 8. O apóstolo São Paulo escreve Romanos, sua carta mais importante. Ela é considerada a cordilheira do Himalaia, atingindo as alturas mais exaltadas da verdade revelada de Deus. O capítulo 8 do livro de Romanos é visto como o pico do Everest, o ponto culminante de toda a verdade bíblica. Você consegue entender isso? O capítulo 8 de Romanos é a carta magna da nossa liberdade. Aqui o apóstolo São Paulo fala sobre as 4 liberdades essenciais da vida cristã. Nós fomos libertos da condenação, nós fomos libertos da derrota, nós fomos libertos do desencorajamento e do
medo. Você consegue imaginar cada detalhe? Libertos do julgamento, nenhuma condenação. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Motivos para vivermos com otimismo invencível. Você está com a palavra de Deus nesse sentido? Eu fico pensando, em Adão estávamos condenados, mas em Cristo Jesus, o Filho de Deus, estamos justificados. O pecado entrou no mundo por um homem. Adão pecou e com ele toda a raça. Todos pecaram, estavam destituídos da glória de Deus. O pecado é maligníssimo e penetrou em nossas veias, assumiu o trono da nossa vida e nos jogou no estado de rebelião contra Deus. Tornamo-nos inimigos de Deus. Estávamos condenados, visto que o salário do pecado é a morte. Mas Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Messias de Israel, levou sobre si a nossa culpa, morreu a nossa morte, suportou em seu corpo o nosso castigo, bebeu sozinho o cálice da ira de Deus que deveríamos beber, satisfez as demandas da lei em nosso lugar e nos justificou diante do trono de Deus. Por isso, estamos livres de toda a condenação. Motivos para vivermos otimismo invencível. Ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus, pagou a nossa dívida. Ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus, absolveu toda a culpa. Ele, Cristo Jesus, a única esperança, nos declarou justos. Você consegue imaginar cada detalhe desta justificação? Jesus Cristo satisfaz plenamente. Ele é a única esperança. Motivos para vivermos o otimismo invencível. Em Adão estávamos condenados, mas em Cristo Jesus, Filho de Deus, estamos justificados. A lei condena,
mas Cristo Jesus nos justifica. Pense aqui agora nesse sentido. Não podíamos ser salvos pela lei. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei é boa, santa e pura, mas somos pecadores. A lei é como um raio-x, luz e prumo. Identifica o problema, mas não resolve. Cristo Jesus, o Filho de Deus, porém, como nosso representante, fiador e substituto, obedeceu à lei por nós e morreu por nós. Agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu fico pensando, estar em Cristo Jesus é estar seguro, é estar salvo, é estar perdoado. Estar em Cristo Jesus, o Filho de Deus, é estar justificado. Você consegue entender isso? Motivos para vivermos com otimismo invencível. Eu fico pensando, a lei não pode mais manter você como prisioneiro. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, do versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Diz o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, e eu acredito. Estamos mortos para a lei. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 7, versículo 4. E eu fico imaginando, e livres da lei, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Motivos para vivermos com otimismo invencível. Jesus Cristo é a única esperança. A lei não pode mais condenar você. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 3, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Romanos capítulo 8, versículo 3. A lei não pode mais condenar você. Eu fico pensando, o que a lei não podia fazer por nós, Cristo Jesus, o Filho de Deus, fez morrendo em nosso lugar. Cristo Jesus sofreu a penalidade da lei em nosso lugar. Por isso, não podemos mais ser condenados. Jesus Cristo é a única esperança para a sua justificação.
Você está com a palavra de Deus nesse sentido? Motivos para vivermos um otimismo invencível. Eu fico pensando, a lei não pode mais controlar você. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 4: porque a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A Bíblia diz e eu acredito. O crente em Cristo Jesus vive uma vida justa, não pelo poder da lei, mas pelo poder do Espírito Santo. Somos controlados pelo Espírito Santo. Por meio da morte de Cristo Jesus, Deus nos justifica. Por meio do poder do Espírito Santo, Ele nos santifica. Pela morte de Cristo Jesus, somos libertos da condenação do pecado e pelo poder do Espírito Santo, somos libertos do poder do pecado. Você consegue imaginar cada detalhe da palavra revelada, inspirada de Deus? Motivos para vivermos o otimismo invencível. Libertos da derrota, nenhuma obrigação. Pense nesse sentido. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E eu fico pensando, esse é o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu fico imaginando, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai.
O mesmo Espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículos 5 a 17, libertos da derrota, nenhuma obrigação. Não somos devedores à carne. Não há nenhuma obrigação com a velha natureza. O crente agora pode viver em vitória. O apóstolo São Paulo descreveu a vida em 3 níveis. Aqueles que não têm o Espírito Santo, Romanos 5:8. Eles vivem na carne. A pessoa não salva não tem o Espírito de Deus. Sua mente é centrada nas coisas que agradam a carne. Eles estão mortos espiritualmente. A pessoa não salva está fisicamente, mas morta espiritualmente. Ela pode ser moral e até religiosa, mas não tem vida espiritual. Eles estão em guerra contra Deus. A velha natureza se rebela contra a vontade de Deus e não se submete à lei de Cristo Jesus. Eles não podem agradar a Deus. Uma pessoa não salva só pensa em agradar a si mesma. Ele não anseia pela glória de Deus, nem tem prazer em obedecer a Deus. E eu fico pensando, como está a sua vida espiritual? Onde você estará na eternidade? No momento de decisão por Cristo Jesus, seu destino é traçado. Que tal aqui e agora você entregar a sua alma para Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias de Israel? Ele é a única esperança para a salvação de sua alma. Quando você entrega a sua alma para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, você tem motivos para viver com otimismo invencível. Mudando os pensamentos, muda-se a vida. Até o próximo significado e conteúdo da Palavra de Deus registrada no livro de Romanos capítulo 8, que vai continuar a transformar a sua vida se você deseja motivos para vivermos o otimismo invencível. Somente Cristo Jesus satisfaz. Mudando os pensamentos, muda-se a vida. Eu abençoo a sua vida. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus.